A história dos pioneiros dos quadrinhos no Brasil e no mundo ganha uma edição caprichada em imageria. O editor Rogério Campos mostra HQs que nunca foram publicadas por aqui e conta polêmicas sobre a autoria do primeiro quadrinho de todos os tempos. Como é que surgiu essa ideia? Cris, assim, eu até comentei esses dias, assim, não é uma ideia genial, nem brilhante. É meio óbvio. O surpreendente é por que não fizeram isso antes? É muito surpreendente isso daí, assim. A história é boa, é engraçada, os personagens são bons. Não dá para entender o... A falta de interesse, né? É, assim, o que acontece, né? O que... É um enigma, sabe? Daria um outro livro a tentar entender por que não. Por que a gente não teve acesso a isso? Os quadrinhos são muito chave para entender toda a cultura pop contemporânea. Tudo, para você ter uma ideia, assim, a primeira adaptação do cinema de uma história em quadrinhos é o primeiro filme de ficção. Quer dizer, não é nenhuma influência, é fundamental, é ponto fundamental, de partida. É fundamental. O cinema começa com um monte de gente que era chargista e quadrinista. Eram esses caras, o Méliès, antes de fazer filme, ele era um cartunista. Aqui é uma história em quadrinhos contando a conspiração, uma conspiração de nobres católicos que tentaram explodir o parlamento inglês e tal. E que é surpreendente que aparece entre os caras aqui o Guido Fawkes. O Guido Fawkes é o Guy Fawkes, que é o personagem do V de Vingança. O Hogarth é isto, assim, ele inventou este quadrinho. Ele fez um quadro disso daqui, que é uma prostituta acordando tarde, acordando ao meio-dia, e na entrada chega a polícia para prender ela, a justiça para prender ela, né? Isso daqui fez um grande sucesso. Aí ele fez o quê? Ele teve a ideia de fazer a sequência da história. Então ele começou a contar como ela virou prostituta. Que é dessa história que é candidata, então, a uma das primeiras... A primeira de todos os tempos. Mas não existe essa história da tira do Yellow Kid ser a primeira história em quadrinhos ou não? Então, se convencionou principalmente nos Estados Unidos. Como os Estados Unidos, a América, o quadrinho era uma coisa americana. Sabe, assim, a visão, os Estados Unidos foi o grande produtor de quadrinhos, o grande consumidor de quadrinhos durante quase todo o século XX. No final do século XX é que o Japão apareceu e mostrou que era um produtor ainda maior de quadrinhos do que os Estados Unidos. Então, ficou uma coisa meio automática das pessoas imaginarem que quem tinha inventado os quadrinhos eram os americanos. E os americanos falavam que era o Yellow Kid. Por isso, todo mundo mais ou menos aceitou que o Yellow Kid era a primeira história em quadrinhos de todos os tempos. Mas muito antes do Yellow Kid tinha o Ângelo Agostini fazendo quadrinhos no Brasil. Com tudo, com história em quadrinho, com um herói e tal, não sei o quê. Quer dizer, você começa a puxar o fio, não termina mais.